E como foi essa sensação do primeiro beijo com uma mulher, enfim, essas coisas. Essa risadinha. Que é legal, né? Uma memória boa, eu acho. Acho que a descoberta pode ter momentos bons e ruins, mas eu acho que a coisa do beijo é sempre legal. Foi diferente das vontades que já me vieram à boca. Veio de súbito no corpo. Num segundo eu estava com uma amiga, no outro meu rosto estava colado no seu. Eu não sabia se mirava nos seus olhos ou na sua boca. Ali você já não era só minha amiga. Não lembro como começamos, quem estava em volta ou onde estavam suas mãos. Só lembro que eu vi o mundo de cabeça para baixo. E na volta, quando os meus olhos cruzaram com os seus, você era a primeira mulher que eu quis beijar. Tem uma teoria da física que defende que é meio impossível saber exatamente como uma coisa se comporta em seu estado natural, porque o simples ato de observar altera o estado dessa coisa. Para mim faz muito sentido porque é bem perceptível como o olhar do outro sobre a gente muda não só o nosso comportamento, mas nosso olhar sobre nós mesmos. Eu já sentia isso e a minha curta e recente experiência como mulher bissexual só confirmou. Notei que eu me sinto muito diferente quando quem me olha é um homem ou uma mulher. Também já sabia disso, mas flertar e ser desejada por mulheres adicionou uma nova camada comparativa. Para além da forma como eu me olho, existe, por exemplo, um paradoxo sobre ser vista como casal. Tenho uma vontade grande de ser enxergada como casal e um constrangimento, que eu acredito que não seja meu, mas talvez seja um pouco. Às vezes eu quero que todos vejam meu relacionamento, às vezes prefiro muito mais o espaço privado. Eu não sinto vergonha, mas estou sempre atenta aos outros, querendo saber se o olhar que cruza com o meu é de apoio, de repúdio ou um olhar qualquer, querendo calcular o quanto desses olhares mudam o meu comportamento e o quanto desses olhares são o meu próprio olhar. A gente fica diferente, porque a gente entende que existe um outro mundo que você pode viver. Não tô falando só de lugares, outras pessoas, mas é a forma como que você coloca o seu corpo em relação ao outro. Acho que entra num assunto muito grande esse assunto. De toda forma, a gente vai mudar em qualquer momento da nossa vida. A gente não vai permanecer a mesma pessoa. Sim. Mas é a partir do momento em que você é atravessado por outras experiências que mudam, inclusive, a forma de perceber o mundo, tipo, socialmente falando, isso pode também mudar a forma com que você veja... Talvez não, né? Mas assim, os lugares que você frequenta, as roupas que você veste, quanto que isso vai impactar em relação... Como as pessoas te leem, assim, também, né? É como se fosse virar tudo do avesso, mas na verdade não, é super normal, a vida continua a mesma. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar se alimentando, então assim... Diferente de quem eu era antes? Sim e não. É um diferente como uma mudança comum no curso da vida. Apenas mais uma das descobertas que o viver nos apresenta se estivermos dispostos a ver. Não é um estado diferente, tipo uma grande jornada de autodescobrimento, como quando o protagonista se sente pleno e renovado e o sentido da vida preenche todas as lacunas da existência. Às vezes é essa narrativa que os filmes constroem sobre muitas coisas corriqueiras, como a descoberta da sexualidade. Mas é inegável que essa é uma mudança muito expressiva, e provavelmente muito mais gostosa de se viver se for encarada como o curso natural do amadurecimento. De fato, tenho descoberto muitas coisas novas sobre mim ao me relacionar com uma mulher, e seria muito ingênuo da minha parte dizer que se eu tivesse começado mais um namoro com outro homem, essas descobertas viriam até mim. Não é verdade. Não ter um homem por perto muda muitas coisas. Toda mulher sabe disso. Se você pensar por alguns segundos, vai lembrar de algumas situações. Mas eu não sinto uma transformação radical na minha personalidade.
continuo eu. A primeira mulher que eu quis beijar, eu beijei e foi isso. Talvez só tenha dado espaço para algo que sempre esteve em mim de alguma forma e em algum lugar, mas não é algo que eu acredite muito. Eu não guardei meu desejo por mulheres em segredo ou suprimido. Já tive oportunidades de ficar com muitas mulheres e também fui questionada sobre a minha sexualidade, o que nunca me incomodou. O que genuinamente me incomoda é essa divisão dicotômica e rígida dos papéis de gênero. Essa performance compulsória do que é ser mulher, se portar como feminina ou quaisquer comportamentos determinados a homens e a mulheres. Nunca fui muito feminina e delicada. Aos 15 anos eu falava alto, me envolvia em discussões, gostava de ser engraçada, tinha cabelo curtíssimo, gritava aos 4 ventos que era feminista e tinha uma grande impaciência com determinados comportamentos masculinos. Muitas dessas coisas eu ainda faço. Por outro lado, sou bem vaidosa, gasto horas pensando na roupa que eu vou usar, amo fofocar com as minhas amigas, me preocupo com o meu cabelo, gosto de costurar, assisto comédias românticas, cuido e gosto de cuidar das pessoas à minha volta e tantas outras atitudes e sutilezas que são associadas ao feminino. Talvez eu devesse parar de dizer que eu não sou muito feminina, porque dizer é aceitar essa única feminilidade. Eu acho que, por mais que eu tente quebrar essa ideia de que a mulher ou o homem tem que fazer alguma coisa específica dentro da relação, às vezes eu, sem perceber, inconscientemente, já tô esperando que isso aconteça, assim. Por exemplo, meu namorado gosta muito mais de dirigir do que eu. Então, eu nem me pergunto se ele quer que eu dirija. Eu já entro direto no lugar do passageiro. Mas você se pergunta se você quer dirigir? Não, eu não pergunto, não faço. Eu faço que a pressuposição, ele vai dirigir. Não sei se isso vem de um lugar de eu já tenho muita certeza que ele gosta de dirigir, ou um pouco do lugar de ele é um homem, ele vai dirigir, sabe? Eu acho que internamente vai muito pro lugar de qual é a sua posição dentro da relação, sabe? Eu acho que com mulher existe mais a possibilidade de brincar e de troca, assim. Porque quando você tá com outra mulher, geralmente pessoas externas ao casal fazem análise, tipo, o que é o homem da relação? Obviamente não tem homem na relação, o propósito basicamente é esse. As pessoas faziam essa análise. E eu acho que às vezes eu me pegava fazendo essa análise pessoal, sabe? Tipo assim, de não falar isso com a pessoa, mas pensar assim, nesse momento eu tô sendo a mulher da relação, nesse momento ela tá sendo a mulher da relação, nesse momento eu tô sendo o homem da relação, ou ela tá sendo o homem da relação. E fazer coisas que necessariamente me colocassem mais no lugar que eu queria ocupar naquele momento. Tipo, ou o jeito que eu me visto, eu quero ter mais uma pegada masculinidade, eu quero ser vista mais como menos performadora de feminilidade, porque isso vai validar mais a minha sexualidade agora, estando como uma mulher. E aí as pessoas vão me ler mais como uma pessoa que está com mulheres. E eu acho que isso entrava assim, tanto de uma forma como prisão, mas também como uma brincadeira, sabe? A possibilidade de trocar esses dois lugares. Às vezes eu sentia uma obrigação, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de performar feminilidade. E aí, nas minhas relações, eu costumo escolher o lugar da performance de feminilidade, mas isso me limita, porque não é porque eu sou... Ser mulher não quer dizer nada, assim, eu posso viver qualquer coisa, sabe? Mas às vezes eu me via pensando, eu não vou fazer isso, porque isso eu faria se eu fosse um homem, entendeu? Mas isso também porque eu era adolescente, assim. Mas umas coisas meio bobas, tipo, esperar que todas as iniciativas e as proatividades sobre romance partam da outra pessoa e não de mim. Porque eu tenho que ser conquistada, porque eu sou uma mulher. E aí ela que faça o esforço de me conquistar. Isso antes. Isso antes. Hoje em dia acho que não tem mais... Eu espero que eu não faça mais essa linha de raciocínio. Mas assim, eu não me vejo fazendo mais isso. Mas tem muito tempo também que eu não me relaciono com mulheres, né? Eu tô num relacionamento estável com homem há quase 3 anos. É diferente, porque é diferente, né? No geral, acho que se relacionar com mulheres é bem mais doce do que se relacionar com homens, assim. No sentido de que o toque é mais suave, enfim, as trocas
estão dentro desse lugar do desejo, claro que tem também, mas é um outro tipo de beijo. Não tem nem como, né? Enfim, Detalhar muito. detalhar muito. Mas foi isso, assim, de reparar as sutilezas e diferenças de como um corpo tem experiências diferentes do outro e ele te trata também diferente na hora de te dar um beijo, te fazer carícias e tudo mais. Carícias é tão mãe, né? Fazer carícias é bem mãe, eu sinto muito, mas eu vou ter que concordar. Tem muitas diferenças ao se relacionar com homem e mulher. Eu acho que principalmente num quesito emocional, assim. Porque não tô falando que mulheres não têm a necessidade de ter uma manutenção, que a gente esteja presente o tempo inteiro. Mas, socialmente falando, homens são mais preparados para receber, para não ser frágil fisicamente, e as mulheres são mais preparadas para não ser tão frágil psicologicamente. Mas no sentido que a gente realmente sofre violências psicológicas desde que a gente é criança. Assim. E aí, eu acho que o que me pega mais é nesse sentido de, tipo, homens não estão preparados para falar sobre sentimentos, sobre coisas que acontecem que atravessam o relacionamento. E, de alguma maneira, as mulheres conseguem dialogar um pouco mais sobre isso. Mas também existem muitas outras coisas. Porque eu acho que isso é uma coisa que os homens não passam também. Eles não sentem que o corpo deles está no direito de ser violado, sabe? De como se fosse público, assim. Então, tem isso também, porque às vezes você é mulher e muitos homens, no caso, sentem o direito de achar que o seu corpo é uma posse deles, assim. Você tem um passe livre pra te tocar num lugar em que você nem conhece a pessoa e ele te falar várias coisas, assim. Enquanto eu estava em relacionamentos hétero, eu me preocupava muito com o olhar do outro quando eu estava sozinha. Me refiro a sozinha associada à segurança, mas também cabe a sozinha no sentido de solteira. É lógico que a gente pensa muito sobre a imagem, porque, enfim, a estética tem um peso para a sociedade, mas sendo alvo do desejo masculino, namorando ou não, eu tinha uma preocupação maior com meu corpo, minha beleza, minha roupa, meu comportamento. Tanto no sentido de corresponder ao desejo masculino, a sensualidade e as atitudes do que se entende mulher sobre a perspectiva deles, quanto no sentido de incomodar esse paradigma. Não é contrariar só por contrariar, mas é fazer questão de não deixar passar essas microviolências que nós mulheres dizemos a nós mesmas em algum lugar nem sempre consciente que temos que nos submeter e que podemos deixar para lá esse desconforto ou constrangimento que não tem nome. É um estado de alerta que eu sinto muito menos cercada de mulheres, principalmente namorando uma. Sinto que me relacionando com ela eu me permito de uma forma mais crua e mais livre. E até por isso eu me enxergo mais. Não sei se é por ser meu terceiro relacionamento ou só porque é o meu eu de agora, mais maduro e consciente de mim. Pode ser tudo ao mesmo tempo, mas com certeza é sobre ela também. Esse relacionamento me descortina mais porque ela me enxerga muito bem. Eu me sinto uma mulher mais livre e mais coerente comigo mesma. E se ser feminina é conformar parâmetros irreais que estão por aí, eu não tenho interesse em ser, só porque eu já não sou. Vejo e vivo uma pluralidade de expressões do feminino, e é isso que eu defendo.